Senhoras e senhores, aqui é o Lucan. E eu sei o que você vai dizer. Eu tenho estado bastante sumido e, bom, eu vou esclarecer muitas coisas nesse vídeo, mas esse vídeo não é sobre o meu sumiço. É sobre sair da CLT, a verdade que ninguém te conta. É, meu parceiro, o título desse vídeo. E, bom, devo confessar que quando eu pensei sobre esse vídeo, eu poderia dizer, cara, não sai da CLT, mas vamos por partes. Eu quero começar com o primeiro tópico desse vídeo, que é arrependimento versus ação. Por que eu digo isso? Recentemente eu estava tendo uma conversa com uns amigos meus, a gente estava falando sobre muitas coisas, mas uma delas diz respeito a uma coisa que eu acredito que esteja relacionada a muitas pessoas, mas só se apresenta a longo prazo. Você vai entender o que eu quero dizer. Arrependimento versus ação. Quando eu paro para analisar as coisas que mais eu me arrependo, não foram as coisas que eu fiz. Se eu paro para colocar na mesa, meus arrependimentos foram mais das coisas que eu deixei de fazer, das pessoas com quem eu poderia ter me relacionado, com as coisas que eu poderia ter dito, com as pessoas com quem eu poderia ter beijado, garotas que eu poderia ter beijado, elogios que eu poderia ter dito, palavras de conforto, sabe? Sempre algo relacionado à falta de ação e à falta de ter, sabe? A falta de ter feito algo naquele momento. Mas por que isso se relaciona com a CLT? Eu atualmente trabalho no mercado. Eu trabalho como repositor. Eu tenho 10 horas do meu dia que são, digamos, dedicadas à empresa. Que são dedicadas ao trabalho. Eu tenho uma hora de descanso, eu tenho 15 minutos. E houve uma semana, sem ser essa semana que passou, a outra semana retrasada, que houve uma reunião. E o meu encarregado, ele disse uma coisa que me chamou bastante atenção, mas que é uma verdade. Que 80% do tempo dos funcionários é dedicado para a empresa. Na prática, você não tem uma casa, você não tem lazer, por assim dizer. Sei que isso pode ser exagero, mas não é exagero. Você fica dedicando o seu tempo exclusivamente para as pessoas de uma empresa. Você não está enriquecendo, pelo contrário. E cara, só de falar essas coisas no momento que eu tô falando isso, eu tô cansado, acabei de chegar do trabalho. Hoje foi um dia cansativo, mas ainda assim eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui por conta de um sentimento que eu tive no meu emprego como CLT, que é a sensação de você estar sempre trabalhando pros outros e nunca para si mesmo. Mas claro, vamos por partes. Eu não quero soar muito prolixo, mas também eu tô muito cansado, eu quase não dormi, mas espero que essa conversa não seja desinteressante, nem que possa ser chata por algum motivo. Mas eu vejo que boa parte da minha vida eu dediquei um tempo buscando o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, eu não sabia qual faculdade eu iria fazer, o que eu iria estudar. A única coisa que eu queria, assim que eu terminasse o ensino médio, era arrumar um emprego e trabalhar. Veio a pandemia e eu fiquei desempregado. Já tinha chegado a hora de eu ter que me apresentar ao quartel. Eu pensei em seguir carreira militar. Acabou que não aconteceu. E por incrível que pareça, no momento que isso aconteceu, eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque na hora que eu estava fazendo o exame e o processo seletivo para chegar em de fato estar servindo na carreira militar, eu percebi que aquilo não era pra mim. Eu percebi que eu estava ali pelo motivo errado. Depois que eu saí dali, bom, eu fiquei me dedicando bastante a procurar um emprego. Não achei. O ano se passou. Eu estava fazendo curso de inglês. Graças a minha mãe e minha família que me deu um suporte e continua me dando suporte, eu pude ter essa oportunidade de aprender inglês, de fazer um curso, e até hoje isso me dá benefícios, mas conforme eu estava desempregado, eu sentia um vazio. Eu sentia um vazio dentro de mim. Eu sentia uma sensação de desânimo todos os dias, porque eu sabia que, por mais que eu tinha um suporte de pessoas que se importam comigo, eu também estava numa situação de dependência, onde eu não poderia, por exemplo, chegar e falar, cara, eu quero sair, por exemplo, eu quero comprar tal coisa, aí eu teria que pedir dinheiro emprestado. Então essa sensação de dependência era horrível, era muito, muito, muito horrível. E eu sei, você pode até dizer, mas eles são sua família e tal, mas mesmo que sejam sua família, você não pode ficar dependente das pessoas. Mas, enfim, isso é um assunto para outro momento. Continuando o que eu estava falando. Quando eu consegui meu primeiro emprego,
como jovem aprendiz, eu fiz diversas entrevistas, fiz essas dinâmicas de RH, onde você faz vários exercícios, você se apresenta, você faz tal coisa, e muitas vezes esses lugares que fazem essas dinâmicas de RH são apenas para te vender algum curso, para te vender alguma coisa, mas é interessante porque você vai aprendendo muita coisa. Mas enfim, quando eu consegui meu primeiro emprego como jovem aprendiz, eu fiquei muito feliz. Eu conheci pessoas, eu aprendi muitas coisas. Eu pude extrair não apenas o dinheiro, mas sim aprendizados que foram e continuam sendo úteis para mim. Eu me refiro muito à parte onde eu me relaciono com pessoas agora com uma certa desenvoltura, com uma certa confiança, com uma certa naturalidade, onde eu possa expressar as minhas opiniões, possa expressar que, cara, eu sei me comunicar. E durante um tempo da minha vida isso não foi uma realidade. Esse foi um aprendizado muito interessante quando eu estava como jovem aprendiz na CLT. Mas, conforme o tempo passou, conforme o tempo foi se passando, eu fui notando que, cara, o fato de eu estar aqui, trabalhando como CLT, como jovem aprendiz, nesse lugar, onde várias pessoas vivem uma vida que eu não quero viver, elas vivem reclamando do trabalho, mas ao mesmo tempo elas não fazem nada para mudar. Elas só sabem reclamar. Para você ter uma noção do que eu tô falando, eu, por exemplo, eu chegava certas vezes no trabalho e tinha funcionário que tinha 20 anos de empresa e só sabia reclamar, e o detalhe, esse funcionário, ele nunca tinha sido promovido. Ele ficava 20 anos na empresa sem ser promovido. E ele falava isso com orgulho. Eu fui notando que, cara, esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que eu quero ser. E eu fui percebendo que eu estava rodeado de um ambiente que ia contra mim. Ele não beneficiava o meu crescimento que eu queria ter. Eu estava no ambiente errado. Mas ao mesmo tempo eu entendia que aquilo era um ambiente onde eu precisava estar. Por quê? Porque por mais que eu estivesse querendo empreender, por mais que eu estivesse querendo atuar no YouTube, tudo isso, eu ainda não estava apto. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que não é que eu faltava, claro, faltavam muitas coisas, faltava conhecimento, faltava ação, mas o que realmente faltava para mim era algo simples. Faça acontecer. E quando eu digo isso, não é simplesmente algo mirabolante, é algo simples. Não pergunte o como, só apenas haja, faça. Por quê? Porque se você, ao iniciar um projeto, iniciar qualquer coisa, você sempre estiver buscando conhecimento, que é muito importante, não estou dizendo que não seja importante, mas se você estiver sempre procurando o como, você vai estar sempre você vai ter um atrito. Você vai ter um atrito que vai diminuir a sua ação, a não ser que você seja uma pessoa que realmente não tem esse atrito. Mas para a maioria de nós, meros mortais, que não temos, digamos, a clareza sobre quais situações nós funcionamos muito bem, a gente precisa diminuir esse atrito para facilitar a nossa ação. Por exemplo, digamos que você vai para academia e você espera ter o resultado rápido, mas você não tem. E aí o que você faz? Você acaba desanimando. Por quê? Porque você colocou a sua expectativa e a sua régua lá em cima. Sendo que é óbvio, mas as poucas pessoas fazem. Você precisa ser constante. E isso leva a uma outra questão, que se relaciona com o título desse tópico, que é arrependimento versus ação. Se você deixa de tomar uma ação, seja ela qual for, pode ter certeza que se você tiver um arrependimento, muitas vezes, pode ter certeza, o arrependimento vai ser muito mais pelo fato de você não ter agido. Claro, depende do contexto, mas no geral, quando você tem medo, quando você realmente tem medo, você às vezes não sabe expressar isso em palavras, você não tem a consciência de que isso é medo, você acaba se arrependendo. Quando você, por exemplo, que é homem, você tem medo de chegar numa garota e dizer, cara, você é bonita, ou chamar ela pra sair, você vai ter um arrependimento. Vai ter um arrependimento de não ter chegado nela e dito isso. Você vai ficar imaginando como teria sido isso. E isso se relaciona com a CLT. Por quê? Porque eu tinha um projeto, eu tinha um YouTube, eu tinha decidido, cara, eu vou fazer isso acontecer. Beleza, acabou o contrato. E, bom, aqui nós chegamos no segundo tópico do vídeo, que é o autoconhecimento como motor de mudança. Quando eu saí da CLT, eu tinha muito claro pra mim, cara, eu não vou trabalhar mais pra nenhuma pessoa. Eu tinha jurado pra mim, cara, eu não vou trabalhar pra mais nenhuma pessoa. Eu tinha juntado um dinheiro muito bom, que dá pra pagar minhas contas e dá pra ajudar em casa. E daí eu tinha chegado e falado, cara, eu vou sair da CLT. O contrato tinha acabado, eu falei, cara, a partir de agora eu não vou trabalhar pra mais ninguém. Eu vou trabalhar só pra mim mesmo, beleza.
O que aconteceu? Dediquei meu tempo a estudar sobre o YouTube, comecei a consumir conteúdos gringos, comecei a consumir conteúdo de criadores de conteúdo, e o tempo foi passando, de forma sutil. Isso foi início de 2023, quando eu saí do meu primeiro emprego como jovem aprendiz. No terceiro mês, eu tinha saído do emprego e comecei a, vou dedicar. E foi acontecendo uma coisa que eu não esperava. Foi acontecendo que surgiu um oponente, um inimigo, por assim dizer, que eu não tinha contado que ele iria me atrapalhar. Quem era, você pergunta? Bom, eu mesmo. Acontece que, por mais que eu estivesse realmente me empenhando, dedicando meu tempo, e às vezes gravando um vídeo, o resultado não estava dizendo isso. Se formos, por exemplo, fazer uma analogia, digamos que você pesa, por exemplo, 100 quilos. E você vai se pesar e tá mostrando que você pesa 110 quilos. O resultado, ele não é algo que você tenha controle. Porque você não tem controle sobre o seu peso. Calma que eu vou te explicar o raciocínio por trás disso, do que eu quero dizer. O peso que está mostrando na balança é o resultado das suas decisões que você tomou nos últimos dias, nas últimas semanas. Na prática, o que tinha acontecido comigo era que a soma das minhas decisões me levavam a uma resposta que eu não queria dizer, e eu fico até receoso de dizer isso. Mas na prática, eu estava procrastinando, acreditando na ilusão de que, eu estou sendo produtivo, eu estou progredindo. Mas na prática, eu não estava progredindo. E isso é muito perigoso, porque você acaba se iludindo, contando uma narrativa para você mesmo, de que você está progredindo, que você está realmente correndo atrás. E não que você não esteja fazendo isso, mas perceba que, se durante um mês você fica apenas consumindo conteúdo, apenas sempre se colocando na posição de, eu vou consumir, ao invés de realmente guardar um tempo para você produzir o vídeo, o seu vídeo nunca vai sair. E mesmo que saia, você vai estar se perguntando, esse vídeo foi uma merda. Foi uma merda. Mas, por mais que ele tenha sido uma merda, você pelo menos postou o vídeo. E isso tinha acontecido comigo. Eu estava sendo tão perfeccionista, eu estava sempre buscando, vou pesquisar várias formas, eu não tinha clareza, eu acabei ficando preso em tantas informações, eu fiquei distraindo o tempo todo, eu fiquei sempre contando uma narrativa pra mim, uma história de que, eu estou progredindo, mas na prática eu não estava. Eu tenho isso registrado em diário, de como eu me senti tais dias, mas chega um momento que a realidade começa a bater na sua porta. Você, por mais que você não queira encarar ela, você não pode deixar de negar as consequências de deixar de encarar a realidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Ayn Rand no livro dela sobre o egoísmo. Depois eu vou pesquisar e falar pra vocês. Mas essa forma de pensar dela me ajudou a perceber como eu estava cometendo esse erro, como eu não estava sendo algo crítico, eu não estava sendo autocrítico comigo mesmo. E isso se relaciona com o próximo tópico, que é o medo de ser diferente. Como isso tem relação com tudo isso que eu falei agora? Como eu comentei, eu tenho suporte da minha família. E apesar de eu querer seguir uma carreira de empreendedor, de ser escritor, apesar de eu não ter deixado isso claro para eles querem que eu siga um caminho que eu não quero seguir, que é o caminho tradicional de fazer uma faculdade, de fazer o que boa parte dos jovens fazem. E muitas vezes, não é que eu acredite que isso seja algo ruim, de forma alguma, mas eu acredito que as pessoas são diferentes, elas são únicas. E por elas serem únicas, você não pode esperar que uma coisa que se aplica a uma pessoa se aplique a todas as outras pessoas. Porque isso seria uma falta de atenção, seja de quem for, em se ater que as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes, as pessoas lidam e respondem à realidade de diferentes formas. Se eu, falo uma coisa, se eu falo um elogio pra você, você pode se sentir muito bem, mas uma pessoa que é mais introvertida, ela pode se sentir vergonhosa, ela pode às vezes até se sentir, eu não sou digno do seu elogio. Percebe que um elogio, eu tô dando um exemplo de um elogio, agora você leva isso para diferentes aspectos da realidade. Claro, eu não quero tornar a discussão muito complexa aqui, mas entende onde eu quero chegar. As pessoas são muito complexas e essa falta de consciência de que a realidade é muito mais complexa, que o ser humano, ele
no geral, o ser humano, ele é muito complexo. Nós mesmos temos dificuldade em entender nossas emoções, nós mesmos. Então isso já mostra aonde eu quero chegar, sabe? Eu tô pisando, tô colocando meus pés na água só pra te fazer entender isso. E como isso se relaciona? Por quê? Porque eu tinha essa pressão social de, cara, você precisa fazer faculdade, você precisa fazer um curso, você precisa... Beleza, eu entendo que a importância disso, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, mas eu não quero seguir a vida que outras pessoas querem que eu siga. Por mais que as pessoas que me são próximas, elas queiram o meu bem, elas não vão viver minha vida. E isso foi uma coisa que eu demorei um tempo pra assimilar, e foi muito difícil ter que lidar com essa pressão social. E eu não digo nem pressão social, mas pressão familiar, de ter que seguir um caminho que eu não quero seguir. Porém, tem uma pegadinha nisso que eu falei. E você vai perceber agora que eu deixei essa dúvida aí, perguntando, que pegadinha é essa? O que você tá falando? Por mais que eu tenha, depois de um autoconhecimento, depois de passar por certas experiências, que eu já sabia o caminho onde eu queria seguir, o que eu queria fazer, eu não poderia cair na narrativa, e eu acabei caindo, de que faça o que você gosta. E olha, isso tem relação com o próximo tópico agora, que é a importância da ação. Mas esse tópico, ele é um tanto contraditório. Por quê? Porque a ação, ela tem algo curioso nela. Por quê? Porque quando eu digo ação, eu digo pra você, cara, você precisa agir no seu projeto, precisa agir. Mas muitas vezes você não coloca na mesa, você não coloca em perspectiva que a ação que você precisa tomar é uma ação que você não quer tomar, mas você precisa tomar. Entende a diferença? É como você querer... Eu li isso no livro do Naval Ravikant, que eu achei muito interessante, e isso me ajudou a perceber certos comportamentos que eu tive em relação a certa situação da minha vida, que é o seguinte: em certo momento do livro do Naval Ravikant, se você não sabe de qual livro eu tô falando, pesquisa e aí você acha, beleza? Mas dado momento do livro, ele faz uma citação ao Richard Feynman, que, se não me engano, é um matemático que ganhou o prêmio Nobel, um cara pica das galáxias. E essa citação diz o seguinte: eu não quero que... Eu posso mudar algumas palavras porque eu não sei a citação de forma exata, mas, em essência, o que essa citação quer dizer? Eu busco saber eu busco descobrir como a realidade é, e eu não fico me prendendo a como eu gostaria que a realidade fosse ser, como eu gostaria que ela fosse. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve buscar a verdade, mesmo que você não goste do que você vai encontrar, mesmo que você tenha uma visão de como você gostaria que as coisas fossem, mas na prática, como você gostaria que as coisas fossem não importa, porque você não tem poder sobre a realidade como um todo. Você não tem como alterar o universo, você não tem esse poder. E isso leva muito a narrativa de muitas pessoas na internet falando, cara, você precisa fazer o que você gosta. Beleza, eu realmente entendo o que você está querendo dizer. Você está incentivando as pessoas a fazer o que elas gostam, mas para pensar. Alguém que cai nessa narrativa, por exemplo, um jovem que cai nessa narrativa, ele cai na narrativa de que a vida se resume apenas a você fazer o que você gosta. Mas a gente sabe que na prática e na vida adulta, você muitas vezes acaba fazendo o que você não gosta, porque é o que você precisa fazer no momento. E isso se relaciona muito com o fato de que muitos jovens acabam seguindo o caminho de que, cara, eu preciso fazer isso porque é o que eu gosto. Beleza, você tá fazendo o que você gosta, mas você tá sendo inocente ao pensar que o que você quer fazer é apenas algo que não vai ter um trabalho chato, sabe? Então, eu vou dar um exemplo, tipo assim, um exemplo pessoal. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de criar, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de criar conteúdo. Mas a parte chata é a parte que dá trabalho, é a parte da edição de vídeo. Eu gosto do processo criativo, de você criar um vídeo do zero, de você criar uma narrativa, eu acho isso muito da hora. Mas quando chega a parte de edição, e quando você tem um computador que não colabora muito, que ele é lento, isso acaba te deixando, sem paciência. E isso te faz, digamos, ser mais sensível com relação ao fato de que, cara, eu tô demorando muito pra editar um vídeo. Você começa a ficar sem paciência. Você começa a ficar de saco cheio. Mas, acima de tudo, você começa a ver que não era tão gostoso como você imaginava ser. Ou melhor, não é que não era tão gostoso como você imaginava ser, mas que existe uma parte chata do trabalho. E essa parte
E essa é a parte chata que muitas pessoas ignoram ao vender essa narrativa de que faz o que você gosta. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas criticam a CLT. Criticam, cara, você não deve ser trabalhador CLT. E eu concordo. As pessoas, no geral, não deveriam ser trabalhadores CLT. Elas deveriam ser trabalhadores dignos. Elas deveriam ser trabalhadores que ganham um valor justo pelos serviços dela, pelo trabalho, pelo esforço. E isso implica o fato de que, cara, nem todo profissional vai ganhar igual. Por quê? Porque certos profissionais são mais competentes do que outros, simples assim. Mas, no geral, o profissional que trabalha como CLT deveria ser mais valorizado. Mas a realidade do Brasil não é essa. A realidade é que certos empregos pagam melhor, têm seus benefícios, enquanto outros não têm. Outros são obrigados a trabalhar em subemprego. Mas a questão que eu quero finalizar esse tópico é que você não deve encarar a CLT como um fim, assim como um meio para um fim. Por mais que você queira fazer algo, você tenha um objetivo para alcançar, você seja um jovem, você vai precisar de dinheiro. Por mais que você seja trabalhoso, seja cansativo, eu falo isso por experiência própria. Cara, eu tô sentado aqui na minha cama, tô quase dormindo, eu tô com sono, eu tô cansado. Por mais que amanhã eu não vá trabalhar porque amanhã é feriado, e depois da manhã também, que é minha folga, por mais que eu não vá trabalhar nesses dias, eu estou extremamente cansado. Estou cansado fisicamente, estou cansado, mas o meu real cansaço não é apenas o físico. O meu real cansaço que me faz todo dia ao acordar e me faz pensar, cara, eu vou me demitir hoje, eu vou me pedir demissão. Mas o que realmente me cansa nessa situação é o fato de que eu dedico mais tempo para uma empresa do que para o meu projeto, do que para minha vida, do que para um sonho que eu tenho. Não um sonho, perdão, eu vou retirar o que eu disse, não um sonho, mas um objetivo. Eu espero que esse tópico da importância da ação ele tenha passado a ideia que eu quis passar, mas agora eu vou falar sobre o último tópico, que eu acredito que ele resume a real essência desse vídeo, desse conteúdo, que é relacionamentos como alavanca para o sucesso. Por quê? Quando você começa, por exemplo, se você é um jovem como eu, você tem mais ou menos a minha idade, você não vem, digamos, de uma posição muito privilegiada, você não tem acesso a muitas coisas. Porém, com a internet, com acesso à internet, você acaba tendo acesso a muitos conteúdos, mas enfim, o que eu quero dizer. Conforme eu fui me deparando com conteúdos na internet, na época eu tava como um jovem aprendiz, CLT, meu primeiro jovem aprendiz, eu comecei a consumir bastante conteúdo sobre empreendedorismo. Eu comecei a seguir pessoas como Bruno Perini, o Thiago Nigro, que falavam sobre finanças. Comecei a seguir uns caras que eles recomendavam, os livros. Comecei a seguir o Joel J. Comecei a consumir podcasts de empreendedorismo, falando sobre vendas. E isso começou a mudar a minha mentalidade. Eu sei que isso pode parecer papo de coach, mas conforme você vai estudando, você vai ao fundo na fonte, você vai entendendo que tem verdade nisso. E tem uma certa aplicabilidade, uma certa coisa que você pode aplicar no seu contexto. Que é o seguinte: muito do que era pregado nesses conteúdos e em livros também que eu lia, eu fui percebendo que existia verdade porque eu estava vendo as mesmas coisas no meu contexto. Então, por exemplo, eu tinha na época lido o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, o clássico de livro de autoajuda, mas assim, um excelente livro. Por que eu digo excelente livro? Porque ele trabalha em você como a diferença de uma pessoa rica para uma pessoa pobre não se trata do dinheiro. Tem um aspecto do dinheiro, mas não é apenas o dinheiro. É como um enxerga a realidade do aspecto financeiro e do aspecto como um todo. As pessoas pobres buscam ser remuneradas pelo seu tempo, enquanto as pessoas ricas buscam ser remuneradas pelos resultados. Isso foi uma coisa que eu li no livro do Segredos da Mente Milionária, que também tem no Pai Rico, Pai Pobre, mas escrito de uma forma diferente, mas ambos passam uma mensagem. Claro que Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma abordagem diferente, ele te ensina outras coisas que o T. Harv Eker, ele não foca tanto nisso, ele foca mais na questão da mentalidade, que eu diria que ele antecede o Pai Rico, Pai Pobre. Então, se você buscar ler uma certa ordem, eu recomendaria você ler o Segredos da Mente Milionária primeiro, antes de ler o Pai Rico, Pai Pobre. Mas ambos são excelentes pontos de partida. Mas qual que é o ponto? Se você começa a buscar riqueza, você começa a buscar algo que o seu contexto, a sua volta, o seu círculo social de pessoas que você convive, não é as pessoas com as quais você quer ter contato,
para alcançar esses objetivos, você começa a ter, digamos, o ímpeto de construir um círculo social próprio, que foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque você começa a ter esse ímpeto, porque você começa a perceber que, cara, eu não conheço ninguém que realmente esteja vivendo o que eu quero viver, sabe? Eu não conheço, por exemplo, no meu caso, eu não conheço ninguém que esteja empreendendo, criando negócios, vivendo do próprio negócio, construindo empresas, vivendo do YouTube. Mas isso mudou. Mas antes de eu chegar no ponto de falar isso mudou, se inscreve no canal, dá esse like e, bom, vamos continuar a narrativa. Eu comecei a perceber que o círculo que eu tinha me formado à minha volta era um círculo de livros, de conteúdos, de pessoas que eu acompanhava nas redes sociais. Mas o tempo foi passando e eu ficava às vezes assistindo certos conteúdos, certas coisas que o pessoal falava em certos podcasts, falando, cara, a importância do network, a importância das pessoas, de você se relacionar com as pessoas certas. E isso foi me chamando a atenção. Até que um dia eu me deparei com um canal no YouTube. Eu não vou falar o nome do canal aqui porque eu não sei se eu posso falar o nome do canal, mas é um canal que você provavelmente já se deparou, um canal que está crescendo bastante, tem um conteúdo bem interessante. E ele tinha deixado um número de WhatsApp para me mandar, para você entrar em contato com ele. Eu já tinha maratonado os vídeos do canal dele, e daí eu pensei, cara, o que eu tenho a perder a mandar mensagem para ele? Eu mandei mensagem para ele, e para minha surpresa ele respondeu. E essa foi uma virada de chave para mim. Bom, pelo menos foi o início da virada de chave. Eu comecei a me relacionar com pessoas que vivem o que eu quero viver, e elas têm, digamos, um comportamento parecido com o meu em questão de estudos, questão de serem realmente pessoas inteligentes que passam boa parte do tempo se dedicando a aumentar a inteligência. Eu digo não estou dizendo que as outras pessoas que eu conheci antes disso eram burras, mas eram pessoas que eu não tinha consciência de que o fato de eu conhecer elas não foi algo intencional, foi algo que aconteceu por acaso devido ao ambiente que a gente às vezes frequentava, o mesmo ambiente que a gente frequentava, e por conta disso acabou gerando uma certa relação entre nós, mas não houve uma intencionalidade da minha parte de falar, caraca, essa pessoa é interessante, eu quero conversar com ela, eu quero conhecer mais sobre ela, talvez ela seja útil para mim, pro meu crescimento, porque de uns tempos pra cá eu venho criado esse filtro de, cara, eu preciso me relacionar com pessoas, não precisa ser pessoas que pensam exatamente como eu, não é isso, mas pessoas que, por exemplo, um filtro que eu gosto muito de utilizar nas pessoas é, cara, você sabe o que você quer da sua vida, você tem um objetivo. Se as pessoas são capazes de me responder isso e eu perguntar o porquê que elas saberem me responder, isso já é uma coisa que eu ganho. Eu tenho admiração por pessoas que têm essa clareza. Por quê? Porque eu relaciono com um período da minha vida onde eu não tive essa clareza, e é por isso que eu admiro isso nas pessoas que têm. Porque hoje que eu tenho essa clareza, eu relaciono com uma época que eu não tinha essa clareza. E por que eu digo isso? Porque hoje eu me cerquei, desde que eu estipulei que, cara, eu quero isso pra minha vida, eu quero empreender e eu quero viver disso. De YouTube, como meio para um fim, e criar minha carreira como instrutor. Depois que eu tomei essa decisão, eu passei a agir de acordo com as minhas crenças, com os meus valores. Pessoas começaram a aparecer. Pessoas que não estavam, digamos, muito distantes de mim. Eu não digo fisicamente, mas é uma metáfora que eu estou usando. Pessoas que eu troco ideia todo dia, pessoas que eu converso diretamente no WhatsApp, que eu tenho o número delas, que eu tenho contato com elas. E isso é uma coisa que tem me feito muito bem, porque eu percebo que todo dia quando eu converso com elas, quando eu peço um conselho sobre alguma coisa, quando eu troco uma ideia, às vezes até de forma sarcástica, a gente tira onda, um com a cara do outro, a gente fica zoando, até mesmo nisso eu aprendo. E isso me fez perceber que as pessoas têm um poder muito forte na sua caminhada, na sua jornada, porque no final não é o resultado. E isso não foi algo que eu planejei. E isso resume a mensagem que eu quero passar nesse conteúdo, que é: não fique planejando demais. Apenas viva, apenas faça acontecer. E não encare isso como algo leviano, como faça acontecer sem mais nem menos, mas certas coisas na sua vida vão acontecer de forma natural. Portanto, se você busca sair da CLT, qualquer que seja o seu objetivo, você precisa estabelecer para onde você quer ir. Depois de estabelecido isso, as ferramentas vão aparecendo.
as pessoas certas vão aparecendo. Por quê? Porque a sua clareza permitiu que isso acontecesse. Eu sei que isso pode parecer algo muito abstrato, pode parecer algo que alguns vão dizer que é papo de coach, mas não é o caso. Não é o caso porque eu falo por experiência própria. Que desde que eu estipulei os meus objetivos, aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, as pessoas no meu círculo social, tanto digital quanto presencial, começaram a ser filtradas naturalmente. E eu comecei a atrair pessoas que também vivem e também querem viver essa vida. E isso foi uma coisa que, cara, é muito legal viver isso. É muito legal porque eu acabo recebendo motivação, eu acabo recebendo conselhos, eu acabo recebendo feedback, acabo recebendo crítica dessas pessoas que são próximas a mim agora, e falando, cara, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar nisso. E bom, isso é uma coisa muito valiosa pra mim, porque antes eu não tinha isso na minha caminhada, no início. E hoje eu tenho, mesmo eu tendo muito caminho a percorrer. E bom, meus nobres, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que tudo isso que eu falei tenha feito algum sentido pra você. Espero não ter soado muito prolixo, mas se caso tenha sido o caso, deixa nos comentários algo que você aprendeu com tudo isso que eu falei. Bom, tamo junto.